E já estamos de volta à sua TV FAMESP com mais um tema importante para nós discutirmos no programa de hoje. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Lívia Tardim Couturato, ela que é pediatra, também neonatologista ali na Maternidade Santa Isabel e tem informações importantes para nós discutirmos no programa de hoje, aleitamento materno, amamentação, enfim, temas que nós vamos discutir neste programa tão especial. Eu já cumprimento pela sua presença, agradecendo por estar conosco aí para compartilhar um pouquinho dessas informações. Seja bem-vinda conosco na TV FAMESP. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui presente, ainda mais para falar de um assunto tão importante que é sobre o aleitamento materno. E vamos lá. Para a gente começar, né, um tema neonatologia, né? A gente fala dessa questão para a gente entender quais são as ações, né, para a gente entender e educar também quem está em casa. Neonatologia, o que é? O pediatra neonatal, ele está presente na vida da mãe e do bebê já desde o pré-natal. Então, nós já temos a consulta com o pediatra neonatal a partir das 32 semanas, onde o pediatra já vai dar orientações para a mãe sobre cuidados do bebê, sobre a recepção ao nascimento, enfatizando também o aleitamento materno. Então, o pediatra neonatal já tem o seu trabalho começando antes mesmo do bebê nascer. Logo após nós fazemos esse acompanhamento, o pediatra, então, neonatal, vai estar presente na sala de parto. Então, ele vai recepcionar esse recém-nascido e logo no primeiro minuto, logo após o parto, a gente já inicia então o aleitamento materno, de preferência na primeira hora de vida, tá? Então a gente já dá o apoio à mãe, já faz com que a mãe se sinta segura e faz com que o bebê já seja estimulado a mamar na sua primeira hora de vida, para estabelecer um vínculo logo entre a mãe e o bebê. Em sequência, esse bebê ele vai permanecer na maternidade por aproximadamente 48 horas, ou cada caso, né, individualizado. E nesse momento é onde a gente também vai acompanhar o bebê, os seus primeiros sinais, ver como o bebê evoluiu, dar os cuidados e as orientações para a mãe. E ficando tudo bem, então o bebê tem alta da maternidade e nós temos a sequência então do atendimento do pediatra neonatal no consultório, onde a gente vai dar sequência para ver o ganho de peso, as queixas que a mãe tem, as dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas, né? E tá ali para ser o porto seguro dela mesmo, para ela ter com quem contar, para a gente poder querer o melhor para o bebê, para a criança e também para a família. Doutora, a senhora falou, né, dessa importância de colocar, né, de ali estimular o aleitamento materno, né, e qual a importância, né, hoje para uma criança, para um recém-nascido, ter esse primeiro contato, ser amamentado pela mãe? Qual que é a importância desse leite materno? É muito importante. O leite materno, ele, para você ter uma ideia, ele é responsável por uma redução significativa da morbimortalidade infantil. Nenhuma outra ferramenta é capaz de diminuir tanto a porcentagem de morbimortalidade infantil igual o leite materno. O vínculo, como eu te falei, o aleitamento materno, além do próprio leite, ele estabelece o vínculo entre a mãe e o bebê para que esse aleitamento materno, que é iniciado após o nascimento, ele também se prolongue. A recomendação mundial é que o aleitamento materno ele se inicie logo após ao nascer e que ele seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do bebê, e a partir dos 6 meses seja iniciado o aleitamento complementado, onde a mãe ela vai manter o seio materno, oferecer o leite materno, porém vai começar a dar início à introdução de novos alimentos. Mas a gente recomenda que o aleitamento ele possa prosseguir por 2 ou 3 anos ou mais, 2 anos ou mais. O recém-nascido, ele recebe o leite materno, ele é rico em anticorpos, rico em substâncias que vão proteger o bebê de infecções respiratórias, diarreia, o bebê vai ter menos alergia,
A longo prazo, o bebê vai ter menos internações, ou seja, vai ser um bebê que vai ser mais saudável. A qualidade de vida dele vai ser outra, né? E a mãe, a gente pensa que depois, se for uma mãe que trabalha, ela vai voltar a trabalhar. Se o bebê é amamentado, ela também vai ter menos faltas ao trabalho, tá? Então, o leite materno, o bebê que mama o leite materno, ele vai ter menos anemia, então menos alergias, ele vai ganhar peso, não tem custo para a mãe esse ganho de peso, não tem custo. É um leite que sai do seio materno diretamente para a boca do bebê, ele vem estéril e todo bebê, o leite da mãe é próprio para o seu bebê, tá? O bebê é capaz de se adaptar ao seio da própria mãe. Então, para tudo isso, daí vem junto também a importância da equipe multidisciplinar, da mãe fazer o segmento com o pediatra, com os fonoaudiólogos, nutricionistas, equipe de enfermagem, ressaltar a importância do nosso banco de leite aqui de Bauru. Então, é muito importante todo esse segmento para a gente ter crianças saudáveis e conseguir essa redução da morbimortalidade infantil. A Organização Mundial de Saúde, ela lançou uma meta que até 2025 a gente tenha 50% dos bebês amamentados exclusivamente no seio materno. Isso significa que hoje em dia nós ainda temos um número menor que 50% dos bebês, eles ainda não mamam exclusivamente no seio materno. Então, aí que vem, a gente pode citar... A importância de campanhas que a gente vai citar aqui no programa de hoje também, né? Da importância desses movimentos para que as mães aí sejam alertadas também. A senhora colocou questões aqui importantes, doutora, que eu fiquei aqui observando enquanto a senhora falava, de que essa importância de fazer com que os profissionais também orientem as mães, capacitem elas desse entendimento, né? Mas existe a importância também de uma interação entre a mãe e o bebê, né? A mãe e o bebê também tem que ter essa interação. A senhora falou que o bebê se adapta ao seio da mãe para que possa ter esse alimento, né? Mas se não tiver uma interação também, vai ter uma rejeição, né? É possível que isso aconteça também, né? Ou não? Sim, é possível. Por isso nosso trabalho, a importância do nosso trabalho desde o pré-natal, tá? E já informando a família, buscando o apoio da rede familiar. Porque a gente, aproveitando que recentemente foi o Dia dos Pais, então a gente puxa para a situação que a amamentação, a mãe tem o seio, tem o leite materno, mas a amamentação, ela necessita de uma rede de suporte familiar. Então a mãe sozinha não é capaz, então ela precisa do suporte do pai, tá? Que esses dias foi o Dia dos Pais, então nós convidamos os pais a participarem, a incentivarem, a elogiarem as mães, tá? E dos avós, da família. Então a mãe precisa ter uma rede de apoio e ter com quem contar, porque nesse momento a mãe, ela antes uma mulher que passou a ser mãe. Ou se não, em outra situação, a situação da transição do primeiro filho para o segundo filho. Então sempre é uma situação, um momento diferente, que em todo momento ele é individual, ele é especial e ela vai precisar desse apoio, tá? Então nós fazemos tudo que está ao nosso alcance para poder criar esse vínculo e estimular o aleitamento. Perfeito. Aí a gente colocou dessa importância, abrindo essa introdução para que você que nos acompanha, entender esse processo, né? Por que da importância das campanhas, por que a importância do aleitamento materno, desse movimento que nós temos aí, a importância dessa semana, doutora. Então, a senhora acabou colocando várias questões que já nos auxiliam a importância disso, da saúde do bebê, do cuidado com o bebê, da própria mãe. A senhora colocou um importante fato aqui também, né, de nós observarmos que a mãe vai diminuir as suas idas ao médico com o seu bebê por necessidade que o bebê está doente, né, porque ele já vai estar mais saudável. Então, a importância já gera um pouco em torno disso, né? Sim, a gente tem que ter em mente que, inclusive, essa entrevista que nós estamos fazendo, ela tem um cunho social. Então, tem um papel muito maior
do que apenas falar sobre o aleitamento materno. A nossa entrevista tem um cunho social, quando a gente fala que o aleitamento materno diminui a morbimortalidade infantil, então todas as campanhas que são incentivadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, todas as nossas campanhas da maternidade, da FAMESP, elas têm um cunho social muito maior e nesse incentivo do aleitamento materno. A gente já tem que buscar, a gente já busca ter o nosso olhar pensando lá na frente. Então a gente já toma as medidas desde antes do bebê nascer, já pensando lá depois do nascimento e depois durante a sua infância, para a gente ter adultos que crescem mais saudáveis e com isso tenham menos problemas de saúde. Porque é estudado dados, é observado as questões que estão aí falhando, né, o que está se falhando no processo, para que essas campanhas também sejam mais efetivas, né? Então a gente falando de campanha, né, temos aí a campanha Agosto Dourado e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né, que vem para mostrar as necessidades, o que vem se evoluindo, o que se necessita também, né, doutora? Isso. Já há alguns anos vem sendo feita a campanha de incentivo do aleitamento materno no mês de agosto. Inicialmente, antes era apenas durante uma semana. Depois, em 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela, por intermédio da sociedade, ela incentivou que deixasse de ser apenas uma semana e passasse então a ser um mês. Então, de uma semana, o aleitamento materno, claro, sempre foi muito importante, mas cada vez vem ganhando dimensões maiores. Hoje ele conta com um departamento científico do aleitamento materno específico dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, desde 2017, passou a ser de semana, passou a ser um mês do Agosto Dourado. E nesse mês é um mês de incentivo à proteção, à promoção do aleitamento materno e com isso já os benefícios conhecidos que trazem tanto para a mãe, para o bebê, para a família e para toda a comunidade. É importante nós relatarmos, né, que cada unidade, por exemplo, nós estamos falando da FAMESP, ela tem uma atividade e outras unidades terão outras atividades dentro deste mesmo processo e com o mesmo propósito, né, doutora? Sim, nós dentro da maternidade e da própria, que é regida pela FAMESP, né, nós temos um grande incentivo ao aleitamento materno, já desde a amamentação na primeira hora de vida. Depois, com o segmento desses bebês dentro da maternidade, nós contamos com fonoaudiólogas, nutricionistas, nós incentivamos a mãe na ordenha do leite materno, que pode ser oferecido para o bebê, e depois nós contamos também com o ambulatório de pediatria, no qual os bebês são agendados e acompanhados na consulta em uma parceria junto com após então são encaminhados para a prefeitura, segmento com pediatra na prefeitura de Bauru. Nós já falamos um pouco, né, abrindo o programa de hoje, eu converso aqui com a doutora, com relação a essas importantes ações, né, da semana, do aleitamento materno, a amamentação, enfim. Doutora, quando realmente começar a amamentar o filho? Né? Quando a mãe realmente pode falar, olha, eu preciso amamentar, o leite já está aqui vazando, né? Porque existe um processo todo ele. Né? E quando que é esse processo? Aí eu falei, o primeiro dia, primeira semana, quando que realmente as mães devem começar? A amamentação já se inicia logo após o nascimento. Então, quando o bebê acaba de nascer, como eu falei, a amamentação ela já é incentivada se tem condições clínicas, tanto da mãe quanto do bebê, e essas condições são favoráveis, o aleitamento materno ele já deve ser iniciado na primeira hora de vida. É incentivado que ele seja exclusivo nos primeiros 6 meses do recém-nascido e a partir dos 6 meses o aleitamento materno passa a ser então complementado com a introdução da alimentação variada, mas mantido o leite materno até os 2 anos ou mais da criança. Então,
começou, a criança vai ter fome, né? Porque ela, então, nessa fome dela, o primeiro alimento dela seria o leite materno. Isso. Né? Então, essa é a importância, né? Isso, apenas até os 6 meses. Se a gente incentiva, nós damos apoio que para o aleitamento materno ser exclusivo. Muitas vezes, quando não consegue ser exclusivo, que seria apenas o leite materno, há os complementos, né, as fórmulas de partida, que aí já seria o aleitamento materno misto. Mas acredito que aqui nós devemos mais enfatizar, e a partir realmente, do tema... né? É o aleitamento mesmo. Isso, o aleitamento materno exclusivo. Porque eu sei, a gente já acompanhou alguns casos, né, que as mães têm dificuldade, eu não consigo, o bebê também não se adapta. A importância do pediatra nessa orientação também, como profissional, de mostrar caminhos, de falar o que é possível, né? Existe essa ação também, né, do pediatra como profissional nessa orientação, né? Não só do cuidado da saúde, mas que também não deixa de ser o cuidado com a saúde, mas é uma orientação, né, doutora? Não só do pediatra, mas também de como toda a equipe multidisciplinar, porque nós somos uma equipe e eu falo que um profissional precisa ser uma rede de profissionais que precisam estar falando a mesma língua. Então, o pediatra, a fonoaudiólogo, nutricionista, a enfermagem, e nós fazemos todo esse apoio dessa rede, né, de apoio incentivo ao aleitamento materno. E sim, como você falou, as mães, elas inicialmente, igual quando a mãe ela está passando por um processo de angústia, então nós devemos saber também como abordar essa mãe nesse período. Então a gente fala que tem diferença quando nós vamos orientar o aleitamento materno de aconselhar, tem a diferença de aconselhar e de aconselhamento. Aconselhar ou dar conselhos é dizer o que a mãe deve fazer. E aconselhamento parte do princípio que você escuta a mãe, procura compreendê-la, oferece ajuda e com isso você dá poder à mãe de decisão, fazendo dessa forma de decisão e auxiliando a mãe, ela vai se sentir mais autoconfiante e vai aumentar a sua autoestima. É sempre importante não ter barreiras entre a conversa do profissional que está orientando o aleitamento materno com a mãe, tá? Elogiar o que a mãe está fazendo de positivo, está fazendo de certo em relação ao bebê. Então, se a gente recebe uma mãe no consultório, parabenizar a mãe por ter levado o bebê ao consultório, parabenizar por estar tentando, estar incentivando, dando leite do seio materno para o bebê, tá? Tocar na mãe de forma adequada, dar um apoio, né? Então, todas essas situações, escutar, remover barreiras entre o profissional e o paciente, são situações para que ela possa considerar aquele pediatra, porque quando a mãe procura o pediatra, ela pensa, né? Quem será aquele pediatra? Será que ele vai tirar todas as minhas dúvidas? E o pediatra do outro lado se pergunta, quem é essa mãe? Será que o aleitamento materno é importante para ela? O que significa esse filho para ela? Será que a queixa que ela está abordando é a queixa real? Então, esse aconselhamento da mãe, a empatia, outra palavra muito importante que nós devemos ter como profissional de saúde, é a empatia. E uma palavra que está sempre, nesse momento, principalmente em evidência, né? E para que todos possam ter entendimento do que significa essa empatia. Isso, a empatia, eu posso dar até um exemplo. A empatia vamos supor que a mãe chega e fala, estou muito cansada, o bebê mama toda hora, estou ficando muito cansada. A empatia é você chegar e responder, sinto que você está muito cansada e preocupada com isso, não é? Então essa é uma resposta de empatia. De acolhimento. Isso, né? De acolhimento. E é assim que a gente consegue estabelecer esse vínculo com calma,
com o aconselhamento, com poder auxiliar a mãe, mas ao mesmo tempo deixar ela tomar as decisões e com isso ela adquire autoconfiança. Nós estamos conversando aqui com a doutora Lívia Tardim Couturato, né? Ela é pediatra, neonatologista ali na Maternidade Santa Isabel. Nós estamos conhecendo um pouquinho dessas ações tão importantes, aleitamento materno, né? Quantas vezes nós não ouvimos? Nós estamos aqui porque provavelmente nós somos alimentados de alguma forma ou algum período, né? Então todos nós passamos por isso em alguma fase da vida, que seja dias, que sejam meses, que sejam anos, né? Agora, doutora, a senhora colocou uma importância aqui também, que eu acho que de suma importância nós também alertarmos a população, que é da doação do leite, né? Para que os bancos de leite possam também servir aquelas crianças que precisam e a mãe talvez não tenha condições ali de amamentá-lo. Como as mães podem armazenar isso daí, fazer de alguma forma higiênica para que possa fazer essa doação? Isso. O leite materno para nós é precioso, principalmente para aqueles bebezinhos, né, a doação, que nascem com menos de 1 quilo e que aquele 1 ml é precioso, principalmente também para esses bebês. Então as mães que possam ordenhar e fazer a doação, existem algumas recomendações, né? Então a mãe, ela deve dispor do material, que seria uma touca, né, ou um gorro para cobrir os cabelos, tá? Uma máscara que possa cobrir a boca e o nariz, precisa de papel toalha, tá? E água, sabão para fazer a higiene das mãos até os cotovelos, deve fazer uma higiene com água e sabão. Então, preso o cabelo com o gorro, colocada a máscara, a mãe, ela se despe, né, deixa o seio, né, visível, e com isso, lavadas as mãos até os cotovelos, ela seca o braço com papel toalha e ela higieniza a mama somente com água, tá? Ela vai precisar também de um frasco que seja de vidro com uma tampa plástica que tenha uma boa vedação, tá? Esse material ele precisa ser esterilizado, então ela deve ferver tanto o frasco quanto a tampa por 15 minutos em água fervente e depois fervido por 15 minutos ela deve colocar sobre um pano, pode ser um pano de prato que esteja limpo para secar, tá? Esse frasco ele deve ser identificado com o nome da mãe, o nome do bebê, a data e a hora que foi coletado esse leite materno. O leite, o que a gente indica é que a mãe ordenhe e guarde esse leite em pequenas porções que sejam somente o quanto o bebê vai mamar em cada mamada, tá? Então, ela já dispondo do frasco estéril, a ordenha pode ser feita tanto manual, que a gente orienta, né? A gente tem o banco de leite aqui em Bauru e orienta as mães também na maternidade, que a ordenha deve ser feita movimentos circulares. Primeiro a mama é massageada, depois da massagem são feitos movimentos circulares em direção à areola, em direção ao tórax, né, para frente, e que com esses movimentos consiga então a extração do leite. A extração do leite também pode ser feita por bombas elétricas ou manuais, tá? Essas bombas elas também devem ser esterilizadas após cada ordenha do leite, tá? Então o leite a mãe ordenha dentro do frasco, assim que evitar falar durante a ordenha para não partir gotículas, né, não contaminar o leite. Depois de feita essa ordenha, vamos supor que o bebê está mamando 60 ml de leite a cada 3 horas, então ela ordenha os 60, se possível. Então guarda esse frasco no freezer, dentro de um plástico ou dentro de uma caixa. É importante que esse freezer esteja a menos 3 graus e ela coloque esse frasco dentro do freezer. Não deve colocar na porta, porque a porta a gente abre com frequência. Então deve ser colocado dentro do freezer e quando ela precisar, principalmente existe uma cartilha que o Ministério da Saúde disponibiliza também,
que é a cartilha das mães trabalhadoras. Que acaba orientando, né? Que acaba orientando que amamentam, também. Né? Isso, que também está disponível para a sociedade. Então, assim que ela precise usar esse leite deve ser descongelado, ele dura até 15 dias no congelador, tá? E quando ela quiser usar, ele é descongelado em banho-maria, tá? Em movimentos circulares para a gente poder manter as partículas de gordura do leite, tá? E esse leite não deve ser fervido e ele também não deve ser descongelado no micro-ondas. Então, aí ela ordenha, retira a quantidade então que foi do congelador, descongela o leite no banho-maria, em movimentos circulares suaves, para a gente poder manter a gordura do leite, tá? E pode ofertar então o leite para o bebê. A gente faz, o banco de leite oferece o treinamento, na maternidade nós também podemos treinar a mãe para dar esse leite no copinho. Então isso para não haver a confusão de bico do seio materno para algum outro bico artificial. Doutora Lívia aqui conosco no FAMESP Notícias entrevista de hoje, batendo um papo gostoso com você, conosco, né, para que possa orientar aí você que está em sua casa. E doutora, eu já agradeço e já deixando aqui aberto para um próximo momento, uma próxima ação, que a gente possa vir voltar a retornar a esse assunto tão importante, né, e sempre vem novidades, vem informações, campanhas, né, para que a gente possa orientar a população. Já te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Com certeza, para mim é um prazer. E nós, como profissionais de saúde e comunicação, nós temos o dever de estar sempre atualizados e buscando passar informação para as mães para poder ter sua criança feliz, sua família feliz. E saúde é o que importa neste momento, né, doutora? Você acompanhou conosco então, a doutora Lívia conosco no programa de hoje, lembrando você que você nos acompanhou e viu que nós estávamos sem máscaras, né? Então, nós estamos numa distância, né? O estúdio foi preparado para isso, para que a gente pudesse estar exercendo essa ação de uma forma clara e também nos preservando a nossa saúde também no programa de hoje. Vale lembrar você, tá ok? Até o próximo programa aqui, FAMESP Notícias, entrevista aqui na sua FAMESP. Até lá. Eu confio que Deus está conosco, nós que estamos trabalhando na linha de frente contra o coronavírus, nós profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, eu confio que nós iremos passar por mais essa dificuldade. Trabalho na maternidade Santa Isabel. Eu respeito a todos que estão em suas casas neste momento da pandemia e respeito também a todos os profissionais da saúde, os meus colegas de trabalho, que estão também trabalhando na linha de frente aqui no hospital. Eu acredito na nossa equipe aqui da Maternidade Santa Isabel, porque somos profissionais capacitados e temos a ética desde dos médicos e toda a equipe de enfermagem. Confio em todos. Fazemos sempre um trabalho com respeito, fazemos com amor e a ética acima de tudo. Acredito em Deus, acredito nos profissionais da maternidade e estamos aqui para atender a todos. Eu confio. E não confio pouco, eu confio muito em todo mundo que sai de manhãzinha da sua casa e se dispõe a vir para o seu trabalho prestar o seu melhor serviço para o nosso paciente.